Entrevista com Deus. Na noite que se esvaiu na trama dos sonhos, encontrei-me em um cenário incomum. Marcara uma entrevista com o Todo-Poderoso. Cheguei tímido e temeroso com o que encontraria. Chamei quase sussurrando: Deus? Sua voz ecoou suavemente. Entre, meu filho. Ante ao Criador, humildemente ousei indagar: se o Senhor me permitir, eu posso entrevistá-lo? Um sorriso divino desvelou-se, acompanhado das palavras: Meu tempo transcende o efêmero, é eterno o suficiente para tecer os destinos do universo. Quais são suas indagações? O que mais o surpreende na humanidade? Ousei perguntar. Sua pergunta me tocou como um eco dos séculos. Surpreende-me a pressa em crescer, ser logo adulto, e a nostalgia em regressar à inocência perdida, voltar a ser criança novamente. Admirável é a ânsia de acumular riquezas à custa da saúde. Mais tarde, gastar toda a riqueza tentando resgatar a saúde perdida e a subserviência à ansiedade que rouba o presente em prol de um futuro incerto que jamais pode acontecer. Então sua mão tocou a minha, num gesto que transcendeu o tempo. E num instante de silêncio sagrado, compreendi a grandiosidade de sua presença. Com humildade, inquiri sobre as lições que ele desejava que seus filhos aprendessem. Sua voz, serena como o fluir dos rios eternos, respondeu: Que aprendam a receber amor e a amar em retorno. Ame ao próximo como a ti mesmo. Que descubram que a verdadeira riqueza reside nas relações, não nas posses materiais. Bens e riquezas não podem comprar tempo de vida, muito menos saúde. Que se libertem da tirania da comparação e se avaliem pelo mérito de suas próprias jornadas, pois serão todos julgados em separados pelo individual e nunca pelo coletivo das comparações em grupo. Que aprendam que o perdão liberta tanto o ofensor quanto o ofendido. Que reconheçam a fragilidade dos laços humanos e cultivem a compaixão. Que compreendam que o valor da vida não se mede pelo que se possui, mas pelo que se compartilha. Que reconheçam a diversidade de perspectivas e celebrem a unicidade de cada alma humana. E assim, em meio a esse diálogo divino e deslumbrante, fui preenchido pela gratidão. Agradeci pelo tempo divino e pelas lições que fluíram de sua sabedoria infinita e eterna. E ele, em sua imensa misericórdia, disse: Estou sempre ao seu dispor, a cada instante do dia ou da noite, quando desejar e de mim precisar, não apenas para ouvir, mas para guiar e consolar. Eu estarei sempre contigo, meu filho. Existem pessoas que nascem com uma missão única de transmitir paz, amor e serenidade, que muitas vezes não são reverenciados por sua alma com pureza divina ou sua mensagem que está além de nossa visão. Na quietude da noite, sob o manto estrelado do céu, encontro-me em um diálogo íntimo com o divino. Em meio às palavras de Veronica A. Schofstall, uma poetisa norte-americana, onde aprendemos a diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma, e no ensinamento divino sobre a essência do amor e da vida, percebo uma conexão profunda entre as verdades terrenas e celestiais. Assim como Verônica nos lembra da sutil diferença entre amar e aprisionar, também aprendemos com o divino que o verdadeiro amor é livre e libertador. Murmuro para os ventos noturnos, enquanto as estrelas testemunham meu diálogo. Cada palavra do poema ressoa como um chamado das verdades eternas, entrelaçando-se harmoniosamente com os ensinamentos divinos que permeiam minha alma. E assim, como aprendemos a construir nossas estradas no hoje, pois o amanhã é incerto demais para os planos, também compreendemos que o tempo é um presente divino, a ser valorizado e apreciado a cada instante. Enquanto a noite avança, meu coração se enche de gratidão por estas lições que se entrelaçam, formando um tecido sagrado que guia meus passos na jornada da vida. Que as palavras de Veronica A. Schofstall e os ensinamentos do divino nos conduzam com sabedoria e compaixão, iluminando o caminho rumo à verdadeira essência do amor e da existência. Concluo, envolto na serenidade da noite e na luminosidade da divina sabedoria. Veja então a mensagem a seguir e absorva com sabedoria e compaixão. Você aprende. Depois de algum tempo, você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma.
E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos, e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas suas estradas no hoje. Porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima, se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando. E você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos, se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas onde está indo. Mas se você não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências de seus atos. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes, a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas, do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você suponha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens, pois poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não dá a você o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo que pode, pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem que aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para até que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar para trás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe, depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor, e que você tem valor diante da vida. Nossas dádivas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar, se não fosse o medo de tentar. Uma poetisa anônima, Veronica Schofstall, uma mulher norte-americana que viveu no século XX, ela estudou na Universidade Estadual de Ohio e se formou em 1971. Uma autoria inesperada. Verônica escreveu um poema intitulado After a While, depois de um tempo, para o anuário da sua turma. O poema era uma reflexão sobre as lições aprendidas na vida e sobre amadurecimento.
After a While se tornou viral na internet, mas foi erroneamente atribuído a William Shakespeare. Essa atribuição falsa persistiu por muitos anos, até que a verdadeira autora foi finalmente identificada em 2009. Verônica nunca revelou a inspiração específica para After a While. No entanto, o poema reflete temas universais como amadurecimento, autodescoberta e resiliência. É possível que a autora tenha escrito o poema como um conselho para seus colegas de turma, ou como uma forma de processar suas próprias experiências de vida. After a While continua a ser um poema popular e inspirador. Ele é frequentemente compartilhado nas redes sociais e usado em cartões comemorativos e outros materiais. O poema também foi traduzido para vários idiomas. Embora a fama de Veronica Schofstall tenha se originado de um erro, sua obra continua a tocar as vidas de muitas pessoas. After a While é um lembrete atemporal da importância de aprender com as experiências de vida e de buscar o crescimento pessoal. After a While também é conhecido como Um Dia Você Aprende Que, em português. O poema foi publicado em um livro de Veronica Schofstall em 2013, intitulado The Journey, Poems of Love and Life. Veronica Schofstall sempre teve uma vida tranquila e reclusa e não busca a atenção pública. Um Dia Você Aprende Que é uma peça inspiradora que comunica uma mensagem de perseverança, coragem e resiliência diante das adversidades da vida. Suas palavras têm tocado na alma de muitas pessoas ao longo dos anos, devido à sua simplicidade e poder emocional. O poema reforça a ideia de que, mesmo quando enfrentamos dificuldades e desafios, devemos persistir e continuar seguindo em frente. A vida está cheia de altos e baixos, mas é importante não desistir diante das adversidades. A mensagem do poema também enfatiza a importância de acreditar em si mesmo e em nossas capacidades. Ele nos encoraja a enfrentar nossos medos e dúvidas com coragem, confiando em nossa força interior para superar os obstáculos. A resiliência é um tema central do poema. Ele nos lembra que, mesmo quando nos sentimos cansados e desanimados, somos capazes de nos recuperar e continuar avançando. A vida pode nos apresentar situações difíceis, mas é nossa capacidade de nos levantarmos novamente que determina nosso sucesso. Destaca a importância de perseverar mesmo quando as coisas não estão indo do jeito que esperamos. Ele nos lembra que o sucesso muitas vezes requer tempo e esforço contínuo e que é importante não desistir nos momentos de dificuldade. Foco no momento presente. Nos encoraja a viver um dia de cada vez, enfrentando cada desafio conforme ele surge. Ele nos lembra que o futuro é incerto e que devemos concentrar nossos esforços no presente, lidando com o que podemos controlar agora. Em resumo, o poema Um Dia Você Aprende Que é uma poderosa mensagem de esperança, coragem e determinação. Ele nos lembra que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, somos capazes de superá-las e alcançar nossos objetivos se persistirmos e acreditarmos em nós mesmos. Nos ajude a crescer e continuar levando o conhecimento das Escrituras Sagradas a mais pessoas. Se inscreva, ative as notificações e deixe um like com comentário. Se possível, seja membro de nosso clube ou deixe um valeu demais. Sua participação nesse momento é crucial para que possamos continuar nosso trabalho. Receba nosso muito obrigado e até a próxima.